O dia acabava de nascer e os raios de sol atravessavam suavemente a névoa fina que cobria o campo de batatas doces roxas prontas para a colheita. Deep prendeu o cabelo com firmeza, as mãos ágeis arrancando uma a uma as batatas, enquanto a terra se grudava em seus dedos. Mesmo assim, seu rosto exibia um brilho incomum. Aquele era o sítio de James, o lugar onde ela vinha dia após dia, reconstruindo a própria vida. Sob a luz suave da manhã, ela empilhava cuidadosamente cada batata no velho cesto de bambu que sempre usava. Logo depois, levou a colheita até o mercado semanal nas proximidades das colinas, um espaço movimentado, mas repleto de gentileza. Sentou-se na calçada, organizou as batatas nos cestos e escreveu uma plaquinha simples: batata doce roxa, 10.000 a 15.000 kg. Cultivada sem agrotóxicos. Seu jeito simpático e sincero rapidamente atraiu alguns clientes. Uma senhora idosa parou diante dela. "Essa batata é estranha, minha filha. Por que é roxa?" Deep respondeu com calma. "É plantada em solo de montanha, cheio de nutrientes. Fica mais saborosa e cremosa quando cozida." Ela não tinha o dom da persuasão, mas sua honestidade conquistava corações. Alguns pagaram um pouco mais, outros ficaram para conversar, e aos poucos, o pequeno estoque foi diminuindo. Mesmo ganhando pouco, Deep se sentia feliz por poder conviver com pessoas boas e trabalhar com dignidade. Enquanto isso, no escritório da construtora de James, a movimentação também era intensa. James e seu irmão, um homem calmo e direto, discutiam as políticas de bônus para o ano novo. "Acho que devemos oferecer 15% a mais de bonificação para os trabalhadores. O lucro não foi alto, mas manter bons funcionários é o que mais importa", sugeriu James. O irmão ponderou. "E quanto aos novos investimentos? As duas empresas são pequenas. Uma é de frutas desidratadas, a outra de construção civil, mas nenhuma tem estrutura sólida ainda." James pensou por alguns instantes e respondeu com firmeza: "Vamos investir 30 bilhões nas duas. Você ajuda na gestão, eu cuido da parte financeira. Mesmo que sejam pequenas, com uma boa direção elas podem crescer. Ajudar essas empresas é também ajudar essa terra a se transformar." A conversa foi serena, mas deixava clara a visão e o propósito de James. Um homem que não empreendia apenas por lucro, mas por um impacto real na comunidade. Ele nem imaginava que, em uma esquina simples do mercado, a mulher que ele amava continuava sentada ao lado de seu cesto de batatas, trabalhando com coragem e dedicação, contribuindo em silêncio para a vida que os dois, mesmo sem dizer em voz alta, estavam começando a construir juntos. Na hora do almoço, o pai de James chegou de carro até a casa de Deep, a mesma jovem que ele havia mandado investigar dias antes. Ao descer do veículo, ele optou por caminhar sozinho pela trilha de terra que levava à cabana simples da moça. Parou diante da velha porta de madeira e bateu levemente. Do lado de dentro, Deep surgiu com as mãos ainda sujas de terra, pois estava estendendo legumes para secar ao sol. Ao ver um homem desconhecido, bem vestido, mas com o semblante cansado pela viagem, ela se sobressaltou por um instante. Assim que a viu, ele reconheceu de imediato. Era a garota que o ajudara a recuperar a bolsa do assaltante dias atrás. "Você é Deep, não é?" perguntou ele com um olhar difícil de decifrar. "Sim, sou eu. O senhor está procurando alguém?" respondeu ela com educação. "Eu trabalhei um tempo para a família do James. Soube que você morava aqui e resolvi passar para conhecer." Deep se surpreendeu, mas não desconfiou. Para ela, qualquer conhecido de James era um convidado bem-vindo. Sem esperar outro convite, ela o fez entrar, serviu-lhe água e rapidamente reacendeu o fogão de lenha. O almoço daquele dia era simples: ovos cozidos, um prato de legumes verdes no vapor e um pequeno pote de molho de peixe com limão e alho. Mas ela organizou tudo com cuidado e carinho. Quando o convidado se sentou à mesa e começou a comer, não disse uma palavra. No entanto, seus gestos revelavam mais do que palavras. Ele comia como quem há muito tempo não sentia o sabor de uma refeição tão simples. O arroz branco, as verduras frescas e os ovos temperados não eram requintados, mas carregavam o sabor verdadeiro de um lar. Deep, observando sua expressão, comentou surpresa: "Pode comer à vontade, tá bom? É comida simples da roça, mas tudo limpo e feito com cuidado." Ele assentiu em silêncio, mastigando mais devagar, e seus olhos se perderam em pensamentos. A cada colherada não era só o gosto que o tocava, mas a lembrança dos dias antigos, de quando ainda era jovem e pobre, vivendo em casas parecidas com aquela. "Você não sente medo de viver sozinha assim?" perguntou ele.
com a voz agora mais suave. Já me acostumei, senhor. Tenho o Haki comigo, e além disso, estou tentando viver do meu jeito, com dignidade, sem depender de ninguém. Haki, o cachorrinho, estava deitado sob seus pés, e vez ou outra olhava para cima, encostando a cabeça nas pernas de Diep. A cena simples e serena provocou um conflito interno no homem. Ele havia vindo para observar com severidade, mas o olhar sincero daquela garota o silenciava por dentro. Ele ainda não revelou sua verdadeira identidade. Apenas permaneceu ali, sentado diante do fogo aceso, comendo até o último grão de arroz. Aquela refeição não apenas encheu seu estômago, reacendeu em seu coração uma memória esquecida, de acolhimento, de pureza, e de um incômodo discreto, como se, sem perceber, algo dentro dele tivesse começado a mudar. Após a refeição simples, o homem ainda não havia ido embora, mas aquele silêncio era apenas o recuo antes de uma revelação impactante. Na verdade, eu não sou um ex-funcionário, disse ele, com a voz grave e firme. Diep virou-se de imediato, os olhos arregalados, surpresa e confusão estampadas no rosto. O senhor sou o pai de James. Foi como um raio cortando o coração dela. Diep ficou paralisada, apertando a barra da blusa entre os dedos. Nunca imaginou que o homem que acabara de dividir uma refeição humilde com ela fosse justamente quem ela mais temia encarar. O pai de James se levantou, o olhar severo, cada palavra saindo como uma lâmina fria. Eu já vi todo tipo de pessoa na vida e posso prever o futuro pelos detalhes mais sutis. Você é uma boa garota, não nego, mas não serve para meu filho. Diep tentou manter a calma, mas a garganta apertava. Eu amo James de verdade. Mesmo sendo pobre, com pouca educação, nunca me aproveitei dele. Tenho estudado, aprendido a ler e escrever, estou tentando entender sobre cultivo, vendas. Você já foi casada. Ele a interrompeu, com frieza. Mesmo que tenha sido forçada, a sociedade olha para os fatos. Você acha mesmo que alguém que já esteve no fundo do poço pode caminhar ao lado de alguém com o futuro nas mãos, como James? Diep ficou muda. Os olhos marejaram, as mãos tremiam. Todo o esforço que construiu até ali parecia se desfazer diante de um passado que não podia apagar. Espero que compreenda. Se você realmente o ama, deve deixá-lo ir, disse ele, virando-se e saindo sem esperar a resposta. Quando sua figura sumiu no horizonte, Diep não aguentou mais. Desabou no chão de terra batida, deixando as lágrimas escorrerem silenciosamente. Não gritou, não disse nada, apenas chorou no mais profundo silêncio da dor. Naquela tarde, James voltou para a vila. Mas Diep não saiu. Ela se escondeu, sem forças para mostrar a ele sua alma despedaçada. James se sentou no alpendre, acariciando a cabeça de Haki. Haki, se você entendesse os humanos, diga a ela que eu sinto tanto a falta dela. Naquela noite, Diep abraçou Haki e murmurou em meio à escuridão, como se quisesse despejar toda a dor em palavras sussurradas. Disseram que eu não sou digna, mas eu não vou desistir. Ser pobre não é um crime, e eu vou provar isso. Numa manhã fria e suave, James foi surpreendido pelo som da campainha. Ao sair da sala, avistou a figura familiar de seu pai, alguém que ele não esperava ver tão cedo. O pai se sentou no sofá, os olhos atentos examinando o cômodo arrumado, banhado pela luz do sol. O clima estava levemente tenso. James serviu chá, tentando esconder o espanto na voz. Pai voltou de repente. Aconteceu alguma coisa? O pai olhou diretamente para ele, com um olhar penetrante, como se quisesse enxergar além de cada palavra. Só vim visitar você e, aproveitando, fazer algumas perguntas. Ele fez uma pausa antes de continuar, escolhendo cuidadosamente as palavras. Ouvi dizer que você tem uma namorada. É a moça que mora nas montanhas ao norte? James ficou momentaneamente surpreso, mas logo retomou o controle. Tomou um gole de chá e respondeu com voz calma. Ela é uma boa pessoa, forte e sincera. Mas sobre isso, prefiro falar mais tarde. Agora estou focado no trabalho. Percebendo a tentativa do filho de desviar o assunto, o pai não insistiu. Mas seus olhos, calculistas, pareciam reorganizar todas as informações que já havia reunido. Ele assentiu lentamente, então mudou de assunto e passou a falar sobre investimentos, deixando Diep fora da conversa, por enquanto. Do outro lado, Diep estava em casa cuidando da pequena horta e brincando com Haki.
A lembrança do encontro com o pai de James ainda pairava em sua mente, mas em vez de se deixar abater, ela silenciosamente prometia a si mesma que seria ainda mais forte. Entrou na casa, abriu uma velha caixa de madeira onde guardava suas economias. Contou cuidadosamente até 360 mil dongs, guardou o dinheiro em um pequeno saquinho de tecido e saiu. Ela sabia que o que estava prestes a fazer não mudaria de imediato os preconceitos que a cercavam. Mas para ela, já era um começo. No mercado da manhã, parou diante de uma barraca de roupas. Passou muito tempo escolhendo, até decidir por uma roupa simples e elegante, algo que a fizesse parecer confiante sem deixar de ser autêntica. Ao segurar o novo conjunto nas mãos, sorriu discretamente. Não por vaidade, mas por estar dando um passo, por estar tentando mudar, para provar que podia superar os olhares de julgamento. Dentro dela já não havia revolta, só determinação. Se não podia ser aceita por sua origem, faria com que a vissem com respeito por seu esforço, porque por esse amor valia a pena se levantar e enfrentar tudo de cabeça erguida. Numa tarde sem vento, Deep se colocou diante da porta de uma pequena casa de chá no centro da cidade, com as mãos apertando firme o conjunto de roupas novas que comprara com seu modesto dinheiro economizado. As peças, ainda um pouco amassadas por terem sido embrulhadas em tecido, foram cuidadosamente alisadas por ela antes de entrar. O olhar firme, as palmas suadas, ela estava pronta para encarar o que fosse necessário. O pai de James já a aguardava em um canto discreto do salão, sentado ereto, com um olhar direto e postura de um negociador experiente. Ao vê-la entrar, ele apenas fez um leve aceno de cabeça. Deep curvou-se ligeiramente em cumprimento e sentou-se do outro lado da mesa. Obrigada por dedicar um pouco do seu tempo para me encontrar hoje. Ele não respondeu. Apenas ergueu a xícara de chá, esperando que ela dissesse o que precisava dizer. Eu sei que não venho de uma família rica, não tenho estudo superior e carrego um passado imperfeito. Mas eu amo James de verdade. Nunca tive intenção de me aproveitar dele ou de atrapalhar seu futuro. Ela ergueu o rosto, o olhar límpido e firme, sem vacilar. Tenho aprendido a ler e escrever. Estou estudando negócios através dos livros que ele me deu. Ele arqueou ligeiramente as sobrancelhas, ainda em silêncio. Deep continuou, agora com um tom mais contido. James me disse uma vez que ser pobre não é um crime. E eu acredito nisso. Também sei que o senhor no passado já foi pobre, que começou com um pouco, vindo de uma vida simples. O ambiente ficou em silêncio. Depois de alguns segundos, o pai de James colocou a xícara sobre a mesa. Eu não nego que você tenha força de vontade, mas você já foi casada, mesmo que forçada. Com a posição que James ocupa, ele precisa de uma esposa que vá além da moral. Ele precisa de alguém que possa acompanhá-lo nos negócios, lidar com pessoas, tomar decisões. Você pode ser essa pessoa? A pergunta caiu como uma lâmina fria no coração de Deep. Ela permaneceu em silêncio. Não por falta de resposta, mas porque sabia que, para ele, qualquer justificativa naquele momento soaria vazia. Eu espero que você desista. James não pode sacrificar o próprio futuro por um amor movido pela emoção. Deep se levantou, curvou-se em sinal de respeito e saiu da casa de chá sem dizer mais nada. Suas emoções desabaram no caminho de volta, mas ela não contou nada a James. Apenas pediu para ficar sozinha. James logo sentiu que havia algo errado. Ao ouvir de um funcionário que Deep chorou muito depois do encontro, ficou em choque. Seu rosto se fechou e os punhos se cerraram. Pai... O chamado foi curto, mas carregado de indignação. Ele não precisou de explicações. Sabia exatamente o que havia acontecido e, pela primeira vez, decidiu que não ficaria mais em silêncio. Bà quay sang nhìn Chiến, hắn cũng chẳng khá gì hơn. Từ ngày Hương bị bắt, Chiến trở nên ít nói, không còn vẻ ngang ngạnh như trước. Hắn cũng chẳng giúp được gì, suốt ngày chỉ ngồi thẫn thờ như một kẻ mất hồn. Cơn giận trong lòng bà càng bốc lên cao hơn. Bà nhớ lại lúc đuổi Tử Tiên đi,
bà hả hê bao nhiêu thì bây giờ lại cay đắng bấy nhiêu. Một đứa con dâu siêng năng, nhận diện, chịu khó như thế mà bà lại nỡ vứt bỏ. Không được, bà không thể chịu được cái cảnh này mãi. Bà phải tìm cách bắt Từ Tiên về. Dù có phải xuống nước, cũng phải kéo cô ta về làm việc cho bà. Mẹ Chiến siết chặt chiếc khăn vắt lên vai. Đôi mắt lóe lên sự tính toán. Lần này, bà sẽ không để cho Từ Tiên có đường thoát. Chiến bước trước cửa hang, ánh mắt nặng trĩu khi nhìn thấy Từ Tiên ngồi thu mình trong góc. Đôi tay ôm chặt lấy đầu gối. Cô gầy gò, khuôn mặt xanh xao, hốc hác,